O Tai Lung é sem sombra de dúvidas um dos vilões mais memoráveis dos desenhos animados, já que ele é também um dos vilões com melhor desenvolvimento de personagem, né? Então, no apenas um personagem de hoje, vamos dar uma analisada na história do Tai Lung e ver se ele sempre foi mal ou o passado dele o tornou mal no futuro. E aí, iluminados, Gustavo falando. E quando o Tai Lung era apenas um filhotinho, ele foi abandonado em frente à porta do Shifu, que se afeiçoou àquele Little Tai Lung e o criou como se fosse um filho. Os anos foram se passando e Tai Lung demonstrou um certo interesse em Kung Fu, que deixou o Shifu obviamente muito animado e determinado em transformar o Tai Lung no próximo dragão guerreiro. E toda vez que eles treinavam, o Shifu dizia isso pra ele, né, que ele seria o próximo dragão guerreiro, e isso repetida várias vezes se fixou na cabeça do Tai Lung. Tai Lung cresceu com aquele objetivo, né, de ser o dragão guerreiro e pegar o pergaminho do dragão, que ninguém sabe o que tem nele, mas que é muito importante para o dragão guerreiro. Então, após anos de treinamento, finalmente chega o grande dia, o dia em que o Oogway tornaria Tai Lung o dragão guerreiro e ele concretizaria o seu destino. Porém, jovem Atlas, o Oogway não achou que o Tai Lung seria o dragão guerreiro. Isso porque ele não estava inscrito aqui no canal, então não dê mole como ele. Aperta aí no botãozinho vermelho, escrito inscreva-se, e depois aperta no sininho da notificação para você não perder os vídeos que saem toda semana. Você pode até não gostar de todos os vídeos que saem aqui no canal, mas um ou outro eu tenho certeza que você vai gostar. Então o sininho é importante para você não perder esses vídeos, que aí vai chegar a notificação para você. Se você gostar, você clica para assistir, se não gostar, clica do mesmo jeito, e aí deixa rolando no silencioso mesmo. Então se inscreve, deixa seu like, compartilha, que é muito importante, e comenta aqui embaixo já outros vídeos que você quer que eu traga aqui no canal, outros temas e outros personagens para aparecer aqui no apenas um personagem, ok? Então comenta, compartilha, deixa o like e se inscreve. Mas agora falando sério, o Oogway viu maldade no coraçãozinho de Tai, logo ele não poderia ser o dragão guerreiro, muito menos colocar as mãos no pergaminho do dragão. Ou melhor, as patas, né? Tai Lung ficou frustrado e cabisbaixo com aquilo, né? O Shifu sempre disse que ele seria o próximo dragão guerreiro, então por que o Oogway disse que ele não era? Shifu ficou apenas observando tudo aquilo, o Oogway dizendo que o Tai Lung não seria o dragão guerreiro, o que deixou o Tai Lung ainda mais bolado, já que ele via o Shifu como uma figura paterna, e ali no momento em que o Shifu tinha que apoiá-lo e ficar contra o Oogway, ele não disse absolutamente nada. Tai Lung saiu pelo Vale da Paz destruindo tudo, descontando a sua frustração no povo do vale, além de invadir o Palácio de Jade para tentar roubar o pergaminho do dragão. O pergaminho do dragão, mas Oogway viu maldade no coração dele e não lhe deu o pergaminho. Revoltado, Tai Lung devastou o vale. Mas claro, não seria assim tão fácil. Shifu e Oogway estavam lá para enfrentá-lo. Porém, o Shifu não conseguiu dar nem o primeiro golpe. Ele não poderia enfrentar o seu filho, né? Mas o Oogway cuidou dele numa boa. Tai Lung foi mandado para a prisão, uma prisão construída especialmente para ele, a prisão Shogun, com 1000 guardas e só uma entrada e uma saída. Então era impossível dele escapar de lá. Ou será que não? Não mesmo. Uns anos mais tarde, Oogway tem a visão de que o Tai Lung fugiria da prisão, e o Shifu, tentando impedir aquilo, manda um mensageiro, um ganso, até essa prisão para alertar os guardas e pedir para reforçar a segurança. Mas como Oogway diz ao Shifu, às vezes encontramos nosso destino pelo caminho que tomamos para evitá-lo. E bom, foi exatamente isso que aconteceu. Com uma pena do ganso que o Shifu mandou até a prisão, Tai Lung consegue escapar e então derrota todos os 1000 guardas que estavam lá para impedir que ele escapasse. Tai Lung vai até o Palácio de Jade, mas no caminho luta contra os 5 furiosos, mais contra a tigresa, mas mesmo assim é uma baita de uma batalha. Depois que o Tai Lung derrota os 5 furiosos, eles voltam até o Palácio de Jade e avisa que o Tai Lung está vindo, né? Então o Shifu manda que eles esvaziem o vale e vão todos embora, que ele enfrentaria o Tai Lung.
Então o Tai Lung finalmente chega ao Palácio de Jade, e ali no confronto contra o Shifu, ele acaba expressando toda a sua frustração em cima dele, culpando o Shifu por muitas coisas relacionadas a toda a sua vida, né? Por fazer ele treinar até os ossos dele quase se partirem, por negar o destino dele e por encher a cabeça dele de sonhos. E em certo momento da sua fala, ele acaba expressando que a única coisa que ele queria era que o Shifu se orgulhasse dele. Foi para que se orgulhasse de mim! Diga-me o quanto se orgulha, Shifu! Diga-me! Diga-me! Tai Lung e Shifu lutam ali enquanto vão conversando numa das cenas mais épicas que tem em toda essa trilogia, né? Que até então ainda é uma trilogia. Até que o Po aparece com o pergaminho do dragão. E então os dois saem lutando por todo o Vale da Paz, enquanto Tai Lung tenta descobrir os segredos do pergaminho. Mas no fim, o Po derrota o Tai Lung com um golpe do dedo Rush. Então o Tai Lung foi para o Reino dos Espíritos, onde ele ficou por um tempo até enfrentar o Kai, né? Que é o vilão do terceiro filme. E isso dá para perceber pelos amuletos ali de Chi que o Kai carrega, né? Depois que ele pega o Chi dos mestres do Kung Fu, eles viram tipo um amuletinho, e dentre eles tem o do Tai Lung. Então, agora no quarto filme, o Tai Lung vai voltar. Como exatamente, eu não sei, porque pelo trailer parece mais que a Camaleoa que vai se disfarçar dele do que ele voltar em si. Mas, por enquanto, é só o que temos sobre a história do Tai Lung. Dentre os vilões de Kung Fu Panda, o Tai Lung não é o meu favorito, porque eu gosto muito do Lord Shen, por ele ser um vilão que é puramente mau, ele só é mau porque ele gosta disso. Mas no quesito história, a história do Tai Lung é muito boa. E também você reparar nesses pequenos detalhes da fala dele, depois de 20 anos preso e tudo, com o Shifu, você repara ali que tudo que ele queria, né, era que o pai dele, o Shifu, tivesse orgulho dele. Ele fala ali, né, diga-me o quanto se orgulha, Shifu, né, porque ele provavelmente nem se interessava tanto por Kung Fu. Ele apenas viu que o Shifu, o pai dele, tinha interesse naquilo, era mestre naquilo e queria se tornar bom também para que o pai dele visse que ele era bom. E como o Shifu foi treinando ele, foi dizendo que ele se tornaria o dragão guerreiro, que ele foi destinado àquilo, para ele aquilo ali se tornou algo que faria o Shifu ter orgulho dele. Então aquilo ali se tornou um objetivo dele, não porque ele queria de fato ser o dragão guerreiro, mas porque ele queria impressionar o Shifu, fazer o Shifu ter orgulho dele. E isso é muito legal dentro da história do Kai, né? Do Kai, parece. Dentro da história do Tai Lung. Isso é muito da hora, esses pequenos detalhes. E se você não prestar atenção na fala dele e em toda a história que aparece ali nos flashbacks, você não vai pegar de jeito nenhum. Mas isso é muito da hora. Daí chega nos comentários outros personagens que você quer que eu traga aqui no Apenas um Personagem, outros vídeos que você quer que eu traga aqui no canal, ou qualquer outro tema que você acha que dê pra adaptar aqui que eu ainda não tenha feito. Então é só comentar que eu vou dar uma olhada e se der pra trazer aqui no canal, eu vou fazer um vídeo, ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, que ajuda demais no engajamento deste vídeo do canal como um todo. Estamos quase chegando aos 1000 inscritos e eu conto demais com a ajuda de vocês. Só apertar no botão vermelho escrito inscreva-se e depois no sininho da notificação para você não perder os vídeos que saem toda semana, né? Claro que vão ter alguns vídeos melhores, outros piores, então por isso que é importante você ter ali o sininho ativado para você saber qual que te interessa e qual não. Então se inscreve, ativa o sininho e é isso, até a próxima, falou e fui!